Hoje nós iniciamos uma série de mensagens. Quem que assistiu o vídeo, anunciando a próxima série de mensagens? Aí vídeo de gato vocês assistem, né? Aí TikTok vocês assistem. Põe um vídeo aí, Tomás, para esse povo que não assistiu. Vem cá, qual foi a última vez que você tirou um projeto do papel e o tornou realidade? Você sente que até consegue iniciar projetos, mas não consegue concluir? Você está cansado de não viver a plena vontade de Deus para a sua vida? Você sente que os seus dias estão passando rápido demais e você precisa correr para recuperar o seu tempo perdido? Você está buscando ferramentas de direcionamento para dar um start nos planos de Deus para a sua vida? Certa feita Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas a pergunta que fica é: por que será que tão poucos cristãos conseguem acessar a vida abundante que Jesus prometeu? Quais seriam os princípios debaixo dos quais devemos caminhar? Quais são as ferramentas necessárias para chegarmos lá? É para responder essas e outras perguntas que no próximo domingo nós iniciamos uma série de mensagens intituladas Quebrando Ciclos de Mediocridade. Eu convido você e a sua família para juntos embarcarmos nessa viagem de revelação da palavra de Deus e habilitação para acessar aquilo que Deus tem para nós. Te espero lá. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ainda tem um modelo aí, glória a Deus. Obrigado, pessoal, glória a Deus pela vida de vocês. E não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar uma torre e não pode acabar. Somente até aí. Levante sua Bíblia, seu celular, sua mão e declare: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa e infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, asas de papelão. Eu acho que essa expressão, ela resume muito bem alguns dos nossos sonhos, ou algumas das condições debaixo da qual muitos de nós querem alçar voos. Há pessoas que receberam uma promessa, que têm uma visão, que têm um projeto, que têm uma vocação, e que sim, foram chamados para voar mais alto. Porém, na execução desse projeto, no planejamento para chegar lá, eles, da maneira mais drástica possível, percebem que as asas que eles forjaram são insuficientes para que eles possam voar. Eu não sei se o Andy queria ser um aviador na infância, mas o projeto dele para voar não deu certo. E nesse primeiro dia da série de mensagens a respeito de quebrar ciclos de mediocridade, eu gostaria muito de falar sobre a condição para alguns de nós alcançarmos os nossos sonhos. E esses somos nós, pessoas querendo voar com asas de papelão. Amados, tem algumas coisas que nós precisamos entender antes de nos apropriarmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. O fato de Deus ter te chamado para voar não significa necessariamente que você vai voar. O fato de Deus ter te feito algumas promessas não significa necessariamente que você vai viver essas promessas. Eu fico vendo pessoas agindo exatamente como crianças ingênuas. Eu vejo crentes agindo de maneira infantil, achando que as coisas vão acontecer simplesmente por acontecer. Quem aqui assiste Chaves? Eu não estou entendendo, gente. A mão de vocês está engessada. Não pode ter um ser humano que não assiste Chaves. É impossível isso. É impossível. A Chiquinha, ela vai na venda, ela vê lá um produto de limpar prata.
E tem uma promoção. Se você comprar o produto de limpar prata, você ganha um cupom e concorre a uma viagem para onde? Para Acapulco. Era uma promoção. A Chiquinha não tem nada de prata em casa, mas ela pega o único dinheiro que o seu Madruga tem para pagar os 14 meses de aluguel. E ela compra um objeto de limpar prata. Quando o pai dela questiona, ela diz: eu comprei, porque comprando isso a gente vai ganhar um cupom. E nós vamos ganhar uma viagem para Acapulco com um acompanhante, pai. E aí o pai dela provavelmente tenta dizer: mas Chiquinha, não é desse jeito, é uma promoção. Ela diz: mas a gente não tem mala. E antes que o pai dela indague, eu vou pedir para a bruxa do 71. Aí ela pega as malas, ela faz as malas, e depois ela fala para o pai: pai, agora só falta a gente ganhar o sorteio, né? É linda a ingenuidade de uma criança. Mas cá entre nós, meus amados, nós já passamos algum tempo de enxergar a vida com essa ingenuidade. E na prática, o que nós precisamos entender nos próximos dias é: para voar, eu preciso que Deus me dê asas. Primeiro eu recebo asas e depois eu voo. Na passagem que nós lemos, a Bíblia está falando de um homem que tinha um sonho, de um homem que tinha um projeto. Ele estava edificando uma grande construção. Ele tinha essa imagem mental, ele tinha estampado na sua mente como ficaria o projeto depois de pronto. E provavelmente ele começa a comprar um pouco de material, e ele começa a conversar com alguns construtores, e aí ele começa as obras. Ele está empolgado, ele vai construir uma torre enorme, as pessoas vão ficar orgulhosas dele. Quem passar pela torre vai dizer: nossa, quem construiu isso aqui? Que pessoa caprichosa, que pessoa visionária. Então, ele faz esse exercício que nós fazemos, que é de fechar os olhos e imaginar as coisas, não é? Eu não sei se vocês são assim, mas para a minha imaginação ser reforçada, eu fecho os olhos, e aí eu consigo imaginar um monte de coisa. Como Andy se enxergou sendo o Superman. Só que esse homem não havia feito contas. E no meio da obra um pedreiro diz: acabou o cimento. E outro diz: olha, acabaram-se os tijolos. Eu estou conjecturando, querido, não havia esse princípio de construção que nós conhecemos. E talvez outro disse: olha, acabou a areia. E o mestre de obra talvez tenha dito: olha, e a gente não conseguiu pagar a diária dos trabalhadores, os trabalhadores estão em greve. Até que no meio da torre, aquele homem se dá conta de que ele foi inconsequente, e de que ele não tinha recursos necessários para terminar a obra. E a torre fica pela metade. Ele está desolado do lado da sua torre. Provavelmente ele gastou todo o dinheiro que ele tinha ali e alimentou todas as expectativas. Provavelmente ele tinha agendado uma festa com a família: olha, a inauguração da torre é tal dia. Agora ele está desolado do lado da torre inacabada. E aí as pessoas passam por ele. E a Bíblia diz, ou a parábola diz, que as pessoas riem dele. E elas dizem: olha esse camarada aqui, gente, tira uma foto dele. Ele começou a fazer algo e não conseguiu terminar. E agora aquele homem, que até então era um visionário, que tinha um projeto grande, agora ele era motivo de chacota, ele era motivo de zombaria. Porque ele não se assentou para pensar nas condições que ele precisava reunir para terminar a ponte. Será que nessa manhã, meus amados, alguns de nós se sentem desta maneira? Será que alguns de nós, em algum momento da nossa vida, se encontrou exatamente nessa posição? Ao lado de uma construção inacabada, e sendo motivo de acusação, sendo motivos de zombaria. Eu creio que provavelmente essa palavra vai encontrar pessoas cujo coração sofre frequentemente
assédio e acusação do diabo, dizendo que você não consegue, dizendo que você não pode, dizendo que já passou do tempo, dizendo que já passou da hora, dizendo que outras pessoas conseguiram, mas que você nunca vai conseguir, dizendo que você é velho demais, pobre demais, dizendo que você não reúne mais condições, dizendo que o seu tempo já passou, dizendo que é impossível voltar no tempo e recuperar o que você havia perdido. Provavelmente essa palavra encontre meia dúzia de pessoas aqui. Se você é uma dessas palavras, eu tenho boas novas para você. O meu Deus me trouxe aqui para dizer para você que sim, independentemente do seu passado de fracassos ou tragédias, você pode voar e você vai voar em nome de Jesus. Quem crê que essa palavra é para a sua vida? Quem crê que nos próximos dias Ele vai nos habilitar para voos mais altos? É para esse tipo de pessoa que eu quero me dirigir nessa manhã, e eu quero me dirigir nos próximos dias. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 11. E a primeira coisa aqui, Eclesiastes capítulo 11, verso 14. Quem está lá, Benjamin? Põe Eclesiastes 11, 14 aí. Glória a Deus. Estava funcionando direitinho, ó. Tem aí? Glória a Deus. 11, 14, bebê. Esse é o 11, 1. Não tem? Cadê o 10? Espera aí, gente. Espera aí, que o diabo está furioso. É o que olha o vento não semeia. Qual que é? Bom, esqueça essa referência, depois eu conserto para vocês. É a passagem que diz: o que olha o vento não semeia. Deve ter alguma coisa errada com eles lá, gente. Comigo não, deve ter alguma coisa errada com eles. A Bíblia vai dizer que aquele que olha o vento, e acha o versículo aí, depois vocês colocam a referência correta, porque 11:4, foi o que eu falei, né, Érica? Você vê como o pessoal é? Põe um 11:4 aí, Benjamin. Glória a Deus, aí, ó, olha que bênção. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Amém? Glória a Deus. A primeira chave que eu tenho para você, que entende que Deus está te chamando para um tempo novo, e entende que você precisa acessar algo que até então você não acessou. Primeira chave que eu tenho para você é a seguinte: não espere vida fácil. Exatamente isso. Se você quer viver os projetos de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida profissional, não espere vida fácil. As coisas não vão acontecer com facilidade, e o vento não vai soprar a seu favor. Eclesiastes 11:4 vai dizer exatamente isso. Que se você continuar olhando para o vento, que se você começar a traçar prognósticos e olhando para as nuvens, você vai perder tanto tempo que não vai semear. E a palavra profética é exatamente isso, queridos. A palavra profética, ela vem num tempo determinado, e há uma conjuntura de fatores para que ela se torne realidade. Recebem e se tornam proprietários de palavras proféticas. Pessoas que estão com o coração sensível, e quando o Espírito Santo diz, essa palavra é para você, você diz amém, eu recebo, e você pega e guarda ela no coração. Mas há pessoas que não, queridos, eles estão esperando os astros se alinharem. Eles estão esperando uma manhã de sábado, ensolarada, em que quando ele abre a janela, o sol invade o seu quarto, e aí um beija-flor pousa no seu dedo. Um beija-flor pousa no seu dedo. E aí um anjo diz: meu servo, hoje é o dia D, hoje você vai vencer, hoje vai ter sabor de mel. E aí, bruscamente, a esposa dele abre a porta do quarto com uma cesta de café da manhã. E ela diz: bom dia, meu amor, como eu amo você. E aí os filhos pulam na cama, todos limpinhos, de branco, cabelo penteado.
Papai, 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 nós te amamos. Não, isso é um comercial de margarina, querido. Isso não é a vida normal. Isso não é a vida normal. Se você quer viver os projetos para a sua vida, eu vou te dar um conselho. Não é uma praga, querido, é um conselho de um amigo. Não espere vida fácil. Não espere vida fácil. Meus amados, a vida vai pegar pesado com você. O vento vai soprar contrariamente. Haverão dias em que nós teremos que semear, sem as condições para semearmos. A Bíblia fala de uma pessoa que está numa desolação tão grande. Ele está tão sem expectativas a respeito do futuro. A situação que ele vive o oprime tanto. Ele é um semeador, mas ele não tem alegria em semear. Tanto que ele vai semeando e chorando. Ele vai andando e chorando. Não há alegria naquela semente. E sejamos honestos, queridos, sejamos maduros. Nem só de risadas, nem só de sorrisos vive um cristão. Bem provavelmente eu me dirijo a algumas pessoas aqui, aqueles que nos assistem, que estão vivendo um tempo de luto, um tempo de pranto, um tempo de incertezas, um tempo de expectativas frustradas, um tempo de frustração nos projetos pessoais, nos projetos familiares. E a palavra de Deus para a sua vida nessa manhã é: continue caminhando. Não tem problema chorar, mas continue caminhando. Não espere vida fácil, querido. Eu gostaria muito que, como um Lego, as coisas se encaixassem perfeitamente nas nossas vidas. Mas não, isso não acontece. E eis aí o motivo de alguns de nós vivemos na mediocridade. Eis aí o motivo de alguns de nós não acessarmos aquilo que Deus tem para nós. Porque nas entrelinhas nós estamos dizendo: eu não sabia que era difícil assim, não sabia. Há um tempo atrás a Regiane foi numa feira e ela ganhou alguns brindes lá. Aí acho que robótica, alguma coisa do tipo. E aí ela ganhou lá um robozinho. Ela disse: olha, Valmir, isso aqui é um projeto de um robozinho com controle remoto. Mas a gente nunca vai montar isso, né? Eu falei: lógico que não, me dá aqui. Eu vou montar esse negócio. Eu sou inteligente, eu estudei no Etal. Estudei no Visconde. O robozinho está lá até hoje, querido. Não montei. E aí, meus amados, olha, eu sei que quando eu levantar decidido e falar: vou montar essa bagaça hoje, eu posso errar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Eu vou baixar um tutorial na internet, mas cedo ou tarde eu vou conseguir montar. Mas, meus amados, alguns de nós olhamos para alguns problemas, olhamos para o trabalho que vai dar resolver aquilo, e a gente diz: sabe de uma coisa? Deixa do jeito que está. A mulher diz: homem, o telhado está vazando, a goteira está caindo em cima da mesa da cozinha. E ele diz: eu vou resolver isso daí, mulher. E aí ele pensa: eu tenho que subir no telhado, tirar essa telha, ir no depósito, comprar outra telha, colocar, parafusar. Sabe de uma coisa? Põe um balde em cima da mesa, a goteira vai cair no balde, e a gente usa esse balde d'água para jogar no banheiro, e nem precisa dar descarga. A nossa tendência, queridos, é esperar que problemas complexos sejam resolvidos com soluções simples. Mas guarde, pelo amor de Deus, isso no seu coração. As complexidades da vida, para serem superadas, precisarão ser colocadas numa mesa. Você vai precisar de um projeto. Você vai precisar de direção, de instrução, mas acima de tudo, você vai precisar de ânimo. Você vai precisar dessa disposição interior que talvez falte a muitos de nós. A Bíblia diz que, depois de ressurreto, Jesus se manifestou entre os discípulos e ele disse: recebam o meu Espírito. Recebam o meu Espírito. E
A ideia de receber o Espírito, ali, é mais ou menos, recebam um ânimo que há em mim. Recebam o sopro de vida que há em mim. Recebam do Espírito que há em mim. E amados, eu quero crer que por esses dias, nós receberemos novo ânimo, para tirarmos projetos do papel, para tomarmos atitudes ousadas, para tomarmos atitudes radicais, e resolvermos de uma vez problemas que estão nos acompanhando há décadas a fio. Segunda coisa que eu quero dizer para você que espera alçar voos maiores nos próximos dias é: prepare-se para a oposição. Neemias 4, versículo 1 diz: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Neemias recebe uma promessa e um projeto da parte de Deus. Ele iria reconstruir os grandes muros de Jerusalém. Neemias é um homem da paz. Neemias está voltado, ele está imerso no projeto que Deus havia dado para ele. Ele está cuidando da sua própria vida. Ele não está se envolvendo com questões alheias. Deus deu uma promessa e ele está simplesmente fazendo o seu trabalho. O que, em nome de Jesus, queridos, Neemias fez para Sambalate e Tobias? O que Neemias fez para eles? Para Sambalate e Tobias, diz a Bíblia, se arderam em ira. Arderam em ira e se indignaram muito, a ponto de escarnecer dos judeus. O ódio de Sambalate e de Tobias era totalmente gratuito. Totalmente gratuito. E aí, você que é maduro, porque nos próximos dias vai alçar voos maiores ou mais altos, eu vou te dizer o seguinte: prepare-se para a oposição. Pastor, por que algumas pessoas não gostam de mim? Porque você existe. Simplesmente porque você existe. Pastor, eu não entendo que algumas pessoas me odeiam gratuitamente, pastor. E aí eu vou te dizer, eu me solidarizo com você. Porque algumas pessoas me odeiam também gratuitamente. Eu lembro que alguns anos atrás, nós gostávamos muito de vir para a igreja de terno e gravata, né? Terno, gravata. Eu falei dos modelitos de alguns dos nossos irmãos. E aí eu comecei nessa pegada, né, de andar de terno e gravata. E eu não sei se ainda está desse jeito, mas naquela época, quem começava a pregar já lançava logo uma pastinha 007, não era, pastor Jorge? Você teve uma? Teve, Eliette? Não teve, não? Aquela pasta 007, você guarda a Bíblia, guarda os esboços. Pastor Anilza fazia isso também? E saía aí afora, tinha um cartãozinho, Evangelista Valmir dos Santos, agendas abertas. Mas eu não fazia mal para ninguém, eu estava lindo para a minha igreja, querido. E aí teve um dia que eu passei de terno e gravata com a minha pasta lá, bonitão. E eu morava na comunidade na época. E uma mulher que eu nunca fiz absolutamente nada para ela. Ela olhou para mim assim. Quem vê pensa que é alguma coisa. Um favelado querendo ser empresário. O que eu fiz para aquela senhora? Pelo amor de Deus, gente. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você que já caiu a ficha de que as nuvens não são de algodão doce. Para você que já não acredita mais na fada do dente, eu acho que você percebeu que você vai sofrer, ou que você sofre oposição em boa parte dos seus projetos. Na empresa tem alguém que talvez não goste de você, mas não é só não gostar. Ele vai fazer o possível para tornar a sua vida um inferno. Às vezes, meus amados, nós nos envolvemos em projetos simples. Mas à medida que o tempo passa, esses projetos vão ganhando complexidade. E aí alguns de nós lançamos essa frase: por que será que para mim tudo é mais difícil, pastor? Quem já falou isso aqui em algum momento da sua vida? Pastor, por que será que para mim tudo é mais difícil?
Pastor, olha, era simples, pastor. Eu só queria sair da minha casa, ir até a barraca, comer um pastel, tomar um caldo de cana e voltar. Mas pastor, olha, eu bati meu carro, eu me envolvi num acidente, o policial veio me abordar, eu fui mal educado, ele me algemou, eu tive que pagar fiança. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher estava nervosa, eu gritei com ela arrumou as coisas dela e foi para a casa da mãe dela. Eu não consegui dormir. No dia seguinte, perdi a hora do trabalho, fui mandado embora. E pastor, tudo que eu queria era comer um pastel e tomar um caldo de cana. Amados, prepare-se para a oposição da vida. Prepare-se para os cardos e abrolhos lá de Gênesis. Prepare-se para a oposição gratuita e sem motivo algum. E aí você que está fazendo projetos grandes, dentro daquilo que Deus tem para você, eu vou te dizer que você tem duas opções. Ou você enfrenta a oposição como bom soldado, habilitado pelo Rei dos Reis e pelo Senhor dos Senhores, motivado pelo Espírito Santo. Ou você se levanta e enfrenta a oposição, ou você entra numa caverna, ou você se tranca dentro do seu quarto e começa com esse mimimi de dizer que ninguém gosta de você, e que as coisas são difíceis para você, e que você nunca vai chegar a lugar algum. E assume que você vai viver uma vida medíocre até que Jesus volte. Esses são dias, meus amados, em que nós vamos entender que há dias em que nós precisamos cultivar a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então há dias que nós vamos ser da turma do deixa disso. Não, deixa para lá, deixa para lá. Esses dias eu fui num local com o Regiane e a pessoa atendeu a gente mal, e a Regiane, não, vamos falar com o gerente, Regiane não está aqui porque ela está trabalhando, tá bom, gente? E é por isso que eu estou falando isso. Vamos falar com o gerente. Eu falei, Regiane, deixa disso, Regiane. Eu falei, olha, de repente a moça está nervosa. Olha o tanto de gente que ela está atendendo. Deve ganhar pouco também, Regiane. Deve ter uma família, deve ter problemas. E eu falei, Regiane, você sabe que pessoas feridas ferem as outras. Ela falou, é mesmo, né? E a gente deixou disso. Então, há ocasiões em que a gente vai ser da turma do deixa disso. Não brigar para quê? Não vou brigar. Só que há outros dias que não. Há outros dias que serão dias de guerra, em que você vai ter que se posicionar, em que você não vai ser da turma do deixa disso. A Bíblia diz que Davi vai levar um queijo lá para os irmãos dele, uns pães. E aí ele vê o gigante tirando todo mundo, né? Eu quero pelo menos um homem aí para lutar contra mim. E os soldados de Israel, todo mundo olhando um para o outro, assoviando com a mão no bolso assim. Aí o Davi, ele chegou e falou, que palhaçada é essa daí? O que esse homem está falando aí para a gente? Para a nação de Israel, para o exército de Deus vivo. E aí os irmãos dirão, ô menino, deixa disso. Finge que não está ouvindo, finge de surdo. Deixa o seu pão aí, deixa o seu queijo aí, vai embora, vai para casa. Ele disse, não, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E os irmãos, mas logo ele cansa, daqui a pouco ele vai embora. Só fica de boa que ele vai embora. Não, Davi, olha, mais vale um covarde vivo do que um valente morto. Só que Davi disse não. E naquele dia, Davi estava tomado por esse Espírito, pelo Espírito Santo, que nos leva a agir como guerreiros em determinadas circunstâncias. Então, amados, olha, pelo amor de Deus, não haja como um cordeiro em situações em que Deus está te chamando para agir como um leão. Não deixe barato, não deixe passar desapercebido. Quando você entender que você recebeu uma palavra de Deus, e Satanás dizer que não vai acontecer. De graça, Sambalat e Tobias estão dizendo. O que fazem esses fracotes? O que fazem esses fracos judeus? Será que eles acham que eles vão dar conta de terminar esse muro? Será que eles acham realmente que desse monte de pedras vai sair um muro?
E eles estão zombando de Israel, zombando de Neemias. Olha o que o Tobias fala. O Tobias diz: deixa eles construírem o muro. O muro vai estar tão fragilizado que se subir uma raposa, o muro cai. E eles gargalhavam e riam de Neemias. Neemias não quebrou a cara de nenhum deles, queridos. Neemias era um homem manso. Mas eu acho que a zombaria de Sambalate e de Tobias era justamente o combustível que Neemias precisava para trabalhar mais e com mais empenho e com mais determinação. Sabe aquelas situações na vida em que alguém diz: ah, você não consegue, e sobe dentro de você uma raiva tão grande, e você diz: só de raiva eu vou fazer, só de raiva eu vou fazer isso. Quando eu vou num parque de diversões, eu não vou numa montanha russa porque eu sou corajoso. Eu, na verdade, tenho um pouco de medo. No acampamento eu fui na tirolesa lá umas 2 vezes. Mas eu vou rindo? Não, não vou rindo. Eu tenho medo. Por que você vai então? Porque as pessoas me zoam, gente. Porque as pessoas dizem que eu não vou conseguir. Porque a Regiane falou: Valmir, pelo amor de Deus, não inventa. Eu falo: mas Regiane, eu sou normal. Eu também consigo. Não, vai passar mal, aí vai cair, vai dar trabalho para a gente. Aí o Davi também me tirando. Não, pai, melhor você não consegue. Eu falo: mas Davi, eu estudei no Etal, Davi, eu consigo. Então eu vou, querido, só de raiva. E quando eu saio com a cara fechada assim, ó. Mas na verdade meu Deus do céu, onde eu estava com a cabeça? Mas faço só para não duvidarem do meu potencial. E às vezes, vamos de novo nesse negócio aí. Só de raiva. Há dias em que o Espírito Santo precisa gerar no nosso coração esse sentimento. De dizer: não, só de raiva, só porque Satanás disse que eu não vou chegar, eu vou chegar lá. Só porque ele disse que eu não consigo, eu vou chegar lá. E o Davi falou: o quê? Um incircunciso, idólatra, se levantando contra o exército de Deus vivo. Vou arrancar a cabeça desse gigante, vou arrebentar ele. E amados, olha, os irmãos de Davi tentaram tirar essa ideia da cabeça dele, não conseguiram. Aí eles apresentam o Davi para o Saul. Saul dá risada e fala: menino, pelo amor de Deus, vai para casa brincar de Uno, deixa os homens de guerra aqui resolver o problema. Mas nem Saul conseguiu tirar esse desejo do coração de Davi. De tanto que Davi disse: eu consigo, eu vou lá. Deus falou comigo, Deus vai me dar esse gigante nas minhas mãos, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aí o Saul: deixa esse menino morrer aí, pelo menos morre como mártir. A zombaria do gigante Golias, queridos, era justamente o combustível que faltava para que se levantasse um grande homem no cenário de Israel. Então entenda, nos próximos dias, que não é que Deus está permitindo que pessoas te humilhem, não é que Deus tenha perdido o controle da situação. Às vezes a escassez, às vezes, meus amados, as situações adversas, a humilhação é justamente a gota d'água que nós precisamos para que se levante entre nós grandes homens e grandes mulheres de Deus. Na humilhação, na necessidade, na privação, queridos, Deus está forjando guerreiros, Deus está forjando libertadores, Deus está forjando pessoas que vão de uma vez por todas quebrar o maldito ciclo de mediocridade. Não, pastor, mas olha, do jeito que está bom. Não seja medíocre. Não seja medíocre se Deus está chamando você para lugares altos. Em terceiro lugar, a terceira chave que eu tenho para você. Aleluia, Jesus. Pare de ser apenas um teórico. Pare de ser apenas um teórico. Pessoas que têm muitos planos, pessoas que têm muitos projetos. Esses dias eu estava conversando com um camarada que ele tinha umas 3 faculdades. E ele estava vindo da casa da namorada dele, no Itaim Bibi. Itaim Bibi tem umas casas bacanas, né?
E ele mora no centro, numa kitnet do centro. E eu não estou julgando o rapaz, né? Quando você pega alguém no Itaim Bibi, você pensa em pegar uma pessoa rica. Mas estava na cara que ele era muito pobre. Mais pobre que eu. E ele está falando dos cursos que ele tem, dos idiomas que ele fala. Ele está falando das experiências que ele já teve. Eu não sei como ele enganou aquela menina para namorar com ela, mas ele está falando lá da menina, que é ciumenta. Eu falo, nossa, esse camarada deve ser um super-herói. E a gente vai se aproximando da casa dele. Ele, eu estou desempregado, rapaz. De vez em quando eu faço uns biquinhos, né? Só para conseguir comer ali no Bom Prato. Verdade, ele falou isso. Só para conseguir comer no Bom Prato, né? Às vezes para pagar um Uber. Na maior parte das vezes eu vou de ônibus lá para a casa da minha namorada. Mas às vezes eu pago um Uber. E vou tocando a vida aí, cara. Vou fazendo um biquinho. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa com tanto potencial. Uma pessoa tão experimentada na vida. E ele está falando dos projetos dele. De escrever livros. De fazer ação social. E o que ele faz na vida? Nada. Não faz nada. Ele faz uns biquinhos para comer no Bom Prato. E amados, eu não estou falando de uma pessoa que não tem oportunidades e possibilidades. Eu estou falando de alguém que está preparado para isso. Mas que vive em Nárnia. Ele vive ali projetando, e não tirou nenhum projeto do papel ainda. E às vezes eu olho para alguns de nós, e é exatamente isso que eu vejo. Pessoas com tanto potencial, pessoas tão inteligentes, pessoas tão talentosas, pessoas que têm tanto potencial de fazerem coisas grandes na vida, vivendo aí na periferia do projeto de Deus, vivendo à margem dos projetos de Deus e da vontade de Deus. Eu sei que nós precisamos projetar, meus amados, mas projetos, queridos, só se tornam uma realidade quando tirados do papel. E nesse período pós-pandemia, eu tenho ouvido muito isso. Não, pastor, tem que esperar, né? Porque a gente não sabe como vai estar o mundo, tem que esperar, né, pastor? Eu fico pensando, mas essa pessoa não vai sair da pandemia, não? Toda a minha solidariedade àqueles que perderam pessoas na pandemia, parentes, amigos. Toda a minha solidariedade a quem perdeu o emprego, a quem perdeu a empresa na pandemia. Mas, amados, olha, um dia a gente precisa virar essa página na nossa vida. E as pessoas, não, pastor, que o vírus está por aí. Eu sei que o vírus está por aí. Esse e outros milhões de vírus. Você pode morrer, é verdade, de Covid. Mas você pode morrer com a pressão alta. Você pode morrer de diabetes. Um carro pode te atropelar. E aí a gente não sai mais de casa? Na expectativa de coisas ruins que vão acontecer conosco? Amados, pelo amor de Deus, alguns projetos de Deus lá na eternidade, eles já estão liberados. Deus já deu a ordem. O projeto já foi carimbado. Já tem a verba, já tem o financiamento. Para que a gente tome uma atitude. E a gente está do lado de cada eternidade, teorizando, não, pastor, eu vou fazer algo grande. Meu, você já tem 80 anos. Não, eu estou quase terminando, pastor. Não, pastor, eu estou namorando com essa moça aqui, já fazem 15 anos, mas, pastor, olha, o nosso casamento vai ser cinematográfico. É mentira. Vai casar quando ela estiver grávida. Porque fica teorizando e fica planejando. Aí eu digo, fulano, está precisando de tal pessoa em tal lugar. Não, pastor, eu quero alguma coisa mais de acordo com o meu perfil. Ou às vezes fulano de tal, preciso que você faça. Não, pastor, olha, eu estou no meu lugar aqui, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus. E nunca tira nada do papel. Sabe o que você está dizendo, querido? Que você está fadado a viver uma vida medíocre, que você já se acostumou com esse tipo de vida, e que você nem faz projetos de ser outra pessoa. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, Mateus 14 a partir do 28. Mateus 14, 28. Ou a partir do 28. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir-me ter contigo
por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? A maior parte de nós usa essa passagem para falar a respeito da precipitação de Pedro, para falar a respeito da incredulidade de Pedro, para falar a respeito da arrogância de Pedro, e a gente desce a lenha no Pedro por causa dessa passagem. A cena é a seguinte: eles estão no meio de uma tempestade, no meio do mar, perdidos e sem possibilidades de retornar à margem. E eles enxergam a silhueta de um homem. Quando o homem fala, eles reconhecem a voz, mas eles não conseguiam enxergar quem estava lá. E Jesus disse: sou eu, não temam. Eles haviam ouvido a voz de Jesus. Quem mais poderia ter a voz de Jesus e andar sobre as águas? Era Jesus. E aí, no meio da tempestade, no meio da água, Pedro disse: Jesus, já que é o Senhor, deixa eu ir ter contigo andando sobre as águas também. Para que o Pedro fala isso? Para quê? Quem aqui na escola tinha um sabe tudo? Tinha um CDF na sua sala, não tinha? Aí a professora falava: qual que é a raiz quadrada de 1947? E todo mundo fazia um silêncio. Aí tinha alguém que levantava: eu sei, professora. Você tinha raiva dessa criança? Tinha raiva sim. CDF, sabe tudo. Vai para lá, inteligente. Aqui é só para os burros, vai para lá. Os outros discípulos agiram exatamente dessa maneira. Pedro, você está louco? Você quer se exibir? Vai amostrado, vai bobão. E o Pedro: mas ele está andando sobre as águas, o que tem de mais? Cala a boca, Pedro. Você quer se amostrar, você quer ser melhor do que todo mundo. Você sempre foi assim. Aí Jesus, ele diz para o Pedro: então vem. E Pedro sai do barco, debaixo da oposição dos seus irmãos. Pedro não vai, Pedro. Toma cuidado. Talvez, já estou até vendo, não vou nem ver. Não quero nem ver. E aí o Pedro começa a andar, o vento sopra. E ele diz: não é tão fácil assim não. E ele começa a afundar. Então ele quer ligeiro: Jesus, salva-me. Aí a Bíblia diz que Jesus vem, pega o Pedro, leva para o barco, até dá uma chamada nele, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quem tem mais de um filho sabe que é assim, né? O pai chama a atenção de um filho, e os outros falam: vixe, nossa, não é? Está na sala, a professora chama alguém a atenção: vixe, nossa, depois dessa eu ia para casa, não é? Vai, trouxa, vai, bobão, vai querer se amostrar, não é assim? Vai querer se amostrar. Ainda levou uma chamada bonita. Vai, receba. É isso mesmo, Jesus. Muito bem exortado. A minha pergunta é: depois de Jesus, qual o outro ser vivo que pode falar a respeito da experiência de andar sobre as águas? Pastor, mas ele andou um pouco. E eu preciso que vocês entendam a dinâmica do que aconteceu. Ele desce do barco, ele começa a andar, então ele anda sobre as águas. Chega uma hora que cai a ficha, porque o vento está soprando e ele começa a afundar. Ele não afundou, ele começa a afundar. Ele fala: Jesus, me socorre. Jesus vai até ele e faz o que com ele? Pega ele no colo? Não, segura na mão dele. Ele novamente volta a flutuar, e ele volta andando sobre as águas. Então a cena que a gente tem não é de um Pedro engasgado, e Jesus faz respiração boca a boca desse miserável aí. Não. A visão é de Jesus aqui, segurando na mão do Pedro, caminhando sobre as águas, no caminho do barco, trocando a ideia. E Jesus perguntando: e aí, Pedro, como que é a sensação? Isso foi o que aconteceu. Mas a nossa mentalidade medíocre,
nos leva a criticar qualquer pessoa que chegue mais longe do que nós, ou qualquer pessoa que tenha projetos mais ousados do que os nossos. Amados, eu não tenho dúvida nenhuma de que por esses dias Deus vai ativar esse desejo no meu e no seu coração. Deus vai ativar essa sede, essa vontade, essa ânsia na minha e na sua vida. Mas o que vai determinar se vamos chegar lá ou não, é aquilo que respondermos quando ouvirmos a voz de Deus. Quando Pedro se dirige a Jesus e diz: deixa eu ir ter contigo, ele foi sensível para algo que todos os 12 poderiam ser sensíveis. Porque Jesus disse: venha, vem. E Pedro foi. Jesus disse: vem. E Pedro foi. Pedro não tinha asas. Pedro não tinha uma toalha de mesa amarrada no pescoço. Pedro entendeu a palavra de Deus. Ele entendeu a profundidade da palavra de Jesus. Olha que interessante. Uma palavra ativou em Pedro um sentimento que não havia nos 12, nos 11, e um sentimento que provavelmente não há no nosso coração. Uma palavra. Jesus disse: vem. E aquilo sanou todas as dúvidas do Pedro. Todas as dúvidas do Pedro. Se alguns de nós faríamos exatamente o que os 11 fizeram. Fizeram contas e disseram: olha, não vai dar, não vai dar. Cientificamente é impossível. Enquanto os discípulos estavam teorizando, Pedro estava andando sobre as águas. E o motivo pelo qual alguns de nós provavelmente nos encontramos na segurança de um barco, longe de grandes projetos, longe de grandes realizações, é a nossa incapacidade de ouvir e entender a voz de Deus. Pois bem, meus amados, nessa manhã e nos próximos dias, é contra esse tipo de sentimento que nós vamos lutar. Já não se trata apenas de ouvir Jesus falar, se trata da resposta que vamos dar para Ele. Jesus andando sobre as águas, na verdade, estava fazendo um convite. Pedro entendeu o convite, e Pedro respondeu dizendo: deixa eu ir ter contigo. A Bíblia diz que Isaías, naquela visão, ele está num ambiente em que a presença de Deus era soberana. Ele é levado para aquele lugar e ele ouve o próprio Deus dizendo: a quem enviarei? E quem irá por nós? Deus lançou um convite no ar. E Isaías, que estava conectado com aquele ambiente, e sabia muito bem quem falava, ele toma aquela palavra para ele. Talvez alguns vão argumentar: mas Deus não chamou ele, ele foi de intrometido. Isaías está esperando uma resposta. Ninguém se manifesta. Ninguém levanta a mão. Ninguém diz: eu posso ir, não. Isaías está dizendo: eu não levo jeito para a coisa. Eu nunca fiz nada grande na minha vida. Eu estou desorientado porque o meu tio morreu e era quem me dava segurança. Eu não tenho nada a perder. E olha, é uma palavra de Deus. Se Deus está perguntando, eu vou levantar minha mão. E talvez despretensiosamente ele diz: aqui, se não tem ninguém, eu vou. Deus chama, Isaías entende, Isaías responde. A resposta que Deus recebe de Isaías era a resposta que ele esperava receber. E Isaías se torna o Isaías que nós conhecemos. Nos próximos dias, e se você crer nessa palavra, levante sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Nos próximos dias, Deus vai falar de maneira clara. Então, por favor, aguçem o seu coração. Aguçem o seu coração. Nos próximos dias, voltem a jejuar, amém? Voltem a aguçar o teu espírito para estar sensíveis à voz de Deus. E Deus poderá falar de várias maneiras, esteja com o seu coração aberto. Agora, pelo amor de Deus, ouça o meu conselho. Quando você ouvir a palavra de Deus, tome posse e comece a ter atitudes.
O que vai determinar se eu permaneço dentro do barco ou se eu experimento a sensação de andar sobre as águas, é a atitude que vamos tomar depois de receber a palavra profética. Porque talvez os milagres não tenham acontecido com tanta frequência. Porque será que não temos visto grandes coisas acontecendo através de pessoas simples? Seria por acaso falta da palavra de Deus? Não, Deus está falando o tempo todo. Nós não vivemos uma crise de ausência da palavra de Deus. Vivemos uma crise de ausência de respostas de homens e de mulheres que digam: Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Ontem eu estava trabalhando com o Rafael aqui, e o Rafael disse que nesse período de novo convertido, de recém-batizado, Rafael tomava uma cachaça, gente. E tinha uns amigos dele de balada lá. E aí ele falou para mim que estava refletindo, né? Meu Deus, eu não tenho nenhum amigo, ninguém liga para mim, cadê meus amigos? Ele estava chateado com isso. Aí ele disse que uma moradora de rua parou ele e falou: ei menino, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ele falou, aí a mulher falou: ó, eu tirei mesmo essas pessoas, eu tirei mesmo. Aí era uma moradora de rua, ele disse que a mulher falou: tá tirando? A palavra veio, no momento em que o coração dele estava receptivo, e o Rafael entendeu que aquela era a palavra de Deus para a vida dele. Peraí, mas foi um morador de rua não é um profeta, ele não era da nossa denominação. Não interessa, Deus fala do jeito que quer e usando quem quer. A diferença, meus amados, é que Deus está na expectativa de ouvidos aguçados, de corações sensíveis, de um espírito quebrantado, que vão ouvir uma palavra. E uma palavra, Jesus disse: vem, e Pedro andou sobre as águas. Uma palavra fará toda a diferença. Profetizo em nome de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso ministério, sobre os nossos relacionamentos. Deus continuará falando. Eu não vou dizer que Deus vai começar falando, Deus continuar falando. A diferença é que agora você vai ouvir. E diferente do que talvez todos nós temos feito, dessa vez nós vamos responder afirmativamente. E vamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu sou essa pessoa aí. Jesus estava dizendo, pode se colocar de pé: quem vai andar sobre as águas hoje? Quem vai experimentar essa sensação de andar sobre as águas? Até que um Zé Mané da vida diz: eu. E quando ele diz: deixa eu ir, Jesus disse: vem. Eu quero orar com homens e mulheres que estejam cansados de estar dentro do barco. Eu quero orar com homens e mulheres que finalmente vão tomar uma atitude ousada na sua vida. Talvez na sua vida até hoje tudo tem sido muito normal. Você é um aluno nota 6 na vida, tudo dentro da média. Quando as pessoas te perguntam: e aí, como estão as coisas? Mais ou menos, a gente vai levando aí. E essa é a sua vida, esse é você. Esse é o estilo de vida medíocre que talvez alguns de nós vivemos, ou muitos de nós vivemos. E a gente: não tem problema não, tem problema não, pastor. Pouco com Deus é muito. Eu vou falar sobre finanças em algum momento nesses próximos dias. E você sabe muito bem a minha posição contra a teologia da prosperidade. Por outro lado, eu não sou adepto da teologia da miséria, e do fracasso, e da estagnação. Então eu vou falar que é sim projeto de Deus prosperar-nos financeiramente. E aí alguém vai dizer: não, pastor, olha, seja mais humilde. Eu só peço a Deus o que eu preciso. Eu só peço a Deus aquilo que eu preciso, pastor. Que nem o salmista: eu não quero muito, nem quero pouco, só quero o que eu preciso para passar o dia. E aí você chama eu de egoísta? Você que é egoísta. Você que só pede para você que é egoísta. Homens e mulheres que entenderam o chamado de Deus, eles não pedem só para eles mesmos, eles pedem mais, eles querem ir além. Eu não vou pedir só para mim, eu vou pedir para mim, e vou pedir para que Deus me dê condição de prover outras pessoas. Então, se você se esconde atrás da sua falsa humildade, você é o egoísta. Você só pensa em você. Você só quer o necessário para você viver.
Permita-se nos próximos dias ser tocado por um Deus generoso, que vai dar mais do que precisamos, e não é para que nós ostentemos, vai nos dar mais do que precisamos, porque estamos pedindo para uma multidão, estamos pedindo para muitas pessoas que serão tocadas com aquilo que nós receberemos. Eu estou na busca de pessoas que compartilhem esse mesmo sentimento de ira santa, e que digam: pastor, só de raiva, eu vou viver essa palavra. Talvez, querido, Satanás esteja lutando e levantando trincheiras na tua mente para que essa palavra não gere o resultado necessário. Mas nessa manhã você vai dizer: só de raiva, só porque Satanás disse que eu não consigo, eu vou me levantar. E Pedro disse: só porque vocês 11 disseram que eu não consigo, Jesus, eu vou andar sobre as águas. E Pedro andou, querido. Teve um acidente no caminho, isso é normal, mas Pedro andou indo e voltou voltando. Quantos querem receber asas para voar e viver os projetos de Deus? Quantos não estão contentes com as asinhas de papelão que vocês têm, que a vida lhes deu, que a vida nos deu, dizendo: olha, não ouça voos muito altos, porque as suas asas são de papelão. Aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, que pode fazer o que quiser, como quiser, da maneira que quiser. Ele faz homens andarem sobre as águas. Ele fez Filipe ser teletransportado, trasladado de um lugar para o outro. Ele abriu o mar vermelho, ele ressuscitou mortos, ele fez chover fogo dos céus. E Satanás dizendo para mim e para você: suas asas são de papelão, você não vai conseguir, não se levante, porque você não vai conseguir. E você vai dizer: peraí, Satanás, eu já não sou um menino, eu sou um homem e uma mulher madura, eu não vou amarrar uma toalha de mesa no meu pescoço. Aquele que vem nas asas da alva, aquele que vem sobre as nuvens, ele voa, ele tem poder para isso. Eu vou pegar uma carona nele, e ele me levará a lugares altos, amém? Pegue uma carona naquele que tem todo o poder. Deus está convidando homens e mulheres nesta manhã a alçarem voos mais altos do que qualquer voo que você usou na sua vida. As pessoas vão dizer: desce daí, menino, pelo amor de Deus, você vai quebrar a cara. E as pessoas verão, querido, o agir de Deus nas nossas vidas. Será lindo avançar, meus amados, debaixo das palavras de maldição e debaixo das palavras de zombaria. Será maravilhoso chegar lá, para esfregar nossa vitória na cara dos nossos inimigos, não. Para dizer: ele preparou-me uma mesa no deserto na presença dos meus inimigos. Apenas para que eu fosse um provedor na vida daquelas pessoas. E quando Deus nos colocar em lugares altos, quando Deus estabelecer uma mesa para nós no deserto, você vai puxar uma cadeira, e você pode dizer tranquilamente para todas aquelas pessoas: sentem aí, vocês fazem parte desse processo. Na verdade, vocês não me humilharam, vocês estavam sendo o combustível que eu necessitava para chegar onde estou. Da mesma maneira que os irmãos de José foram um combustível, eles foram um atalho para levar José até o lugar onde ele queria chegar. Então, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração, amém? Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus e profetize sobre a sua própria vida. Oh, Espírito Santo de Deus, nós profetizamos nessa manhã que ciclos de maldição estão sendo quebrados. Profetizamos em nome de Jesus, meu Pai, que homens e mulheres outrora prostrados, outrora sem expectativas, meu Pai, por conta das derrotas que sofreram, por conta das expectativas, Pai, frustradas na vida, homens a quem Satanás talvez tenha feito andar de cabeça baixa, sem conseguir olhar para o alto, sem conseguir olhar para o alvo, mas que nessa manhã recebem uma palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, querido, querida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Diga a Deus: eu sou esse homem. Diga a Deus: eu sou essa mulher. Diga a Deus: se os meus irmãos não fizerem, eu farei sozinho, mas eu desço do barco e eu ando sobre as águas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome uma atitude nos próximos dias, querido, para quebrar ciclos de mediocridade. Se posicione nos próximos dias para quebrar ciclos de mediocridade. Diga: eu vou chegar mais longe. Diga: eu vou chegar lá. Talvez as pessoas disseram que você não vai, os seus líderes disseram que você não vai, os seus parentes, os seus pais disseram que você não vai. Feche os olhos para qualquer outra voz que não seja a voz do Espírito Santo de Deus.
que está falando nos nossos corações e continuará gritando nos próximos dias. Esses são dias em que, se você não ouvir, o Espírito vai gritar ao seu coração, até que você se posicione, até que você avance, até que você cresça e até que você vença. Em nome de Jesus, nos apropriamos dessa palavra, meu Pai. Nos apropriamos dessa palavra, Deus. Nos apropriamos dessa palavra e tornamos ela um marco para as nossas vidas. Agiremos em conformidade com essa palavra, meu Pai. Praticaremos a palavra liberada do Teu altar para a nossa vida nessa manhã. Recebemos essa palavra para as nossas vidas. Viveremos, meu Pai, os Seus sonhos. Viveremos os Teus projetos. Viveremos as Tuas promessas, em nome de Jesus. Assim nós oramos e assim nós cremos. E se essa palavra fala com você, aplauda e glorifique ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Espírito Santo de Deus.